Olá, Emanuel aqui, mais um vídeo mostrando como fazer essa caixa de modo procedural. Eu criei um controlador aqui, eu já consigo separar alguns parâmetros, já pensando em transformar isso daqui em ferramenta mesmo. E também coloquei um controle aqui de ter ou não tampa. Aí isso aqui facilita a gente não ter que ficar caçando todos os parâmetros aqui dos nodes, e também quando a gente for transformar em HDA já ajuda. Vou refazer esse setup aqui explicando cada um deles. Então vou vir aqui, criar um geometry, e para começar a gente precisa da base, então vou trazer o box. Agora com o box aqui, o que eu vou fazer é trazer essa caixa aqui pro zero do mundo aqui, para ele não crescer para os dois lados aqui, pelo lado positivo e negativo. Eu quero que ele só suba e a base dele fique fixo na origem. Então para fazer isso, vou aqui, copy parameter, paste relative reference, dividido por 2. Isso garante que ele vai estar fixo ali na origem e eu só estou alterando a altura dele. Aqui a gente já tem as medidas base da nossa caixa, a gente já pode trazer o nosso null. Para mudar o shape desse null, eu posso vir aqui, clicar aqui, aí eu consigo mudar o shape do meu null. E alterar a cor aqui, eu vou deixar ele em vermelho para chamar mais atenção e vou chamar ele de controller. Eu vou aqui em Edit, parâmetro Interface, vou esconder esses dois parâmetros que tem aqui, eu vou aplicar, remover eles aqui da minha cena, e eu vou trazer 3 floats para cá. Esse name aqui, o primeiro, é referente ao nome do parâmetro em relação à programação que o Houdini puxa. E esse daqui é o que vai aparecer na interface. Eu vou dar um apply aqui só para mostrar. Ali o x-size é o que a gente está escrevendo aqui, e esse daqui é o parâmetro C, aqui em programação. Se a gente der espaço, ele cria um underline, porque quando a gente cria um parâmetro, não pode ter espaços vazios. Então aqui a gente pode deixar tudo junto, eu posso dar espaço aqui que ele já cria para mim. Agora eu só vou fazer a mesma coisa nos outros. Eu só vou estabelecer algumas coisas aqui. Eu vou ativar esse range e eu vou dar um lock aqui para que os valores não sejam menor que 0 aqui, para a gente não ter valores negativos, e vou deixar o segundo aberto. E como valor padrão ele tem aqui vindo como 0, vou deixar como 1 o valor padrão. Vou fazer essa mesma configuração para todos os lados aqui. Já tem aqui eles configurados para T1, vou dar um apply e um accept, e agora já vou começar a utilizar o controlador para guiar a nossa construção. Vou dar um copy parameter, paste relative reference, fazer a mesma coisa para todos os lados. Agora, se eu mexer aqui, a gente já tem no controlador a possibilidade de editar a nossa caixa. Agora vamos começar a criar a nossa caixa de madeira. A gente já tem os controladores base aqui da caixa, já consegue redimensionar o nosso controlador. Vou trazer um outro null para organizar aqui. Eu vou chamar ele de in, para indicar que essa é a nossa entrada. O null, vamos começar fazendo a base dessa caixa. Eu vou utilizar o sort
E eu vou aqui em primitivas, eu vou usar by y. Isso me ajuda a estabelecer o seguinte: se eu ativar aqui, eu sei que a face da base vai ser sempre zero. E isso vai me ajudar a selecionar ela e conseguir remover as outras faces. Então eu vou aqui em Blast, digito 0 aqui, ele deletou o que a gente selecionou, eu vou em Delete Non Selected, aí ele vai manter o que a gente selecionou e deletar todo o resto que não está selecionado. Eu vou dar um Reverse aqui, para a gente clipar a nossa normal aqui da face. Agora, para fazer os cortes, eu vou fazer o setup aqui dessa parte aqui e já eu volto explicando node a node. Vou explicando o restante aqui, eu criei um divide para escolher o lado. Ele faz os cortes baseado na distância que a gente coloca aqui. Se a gente colocar um valor muito grande aqui, é como se a gente estivesse criando intervalos que não acerta a nossa geometria aqui, no caso, o nosso retângulo. E aqui a gente pode trabalhar esses cortes. E o que eu fiz foi coloquei um switch aqui para eu poder selecionar para qual direção eu vou fazer esses cortes. E eu também estabeleci, eu copiei esse parâmetro aqui e colei aqui para quando a gente fizer a alteração do lado aqui, esse espaçamento vai se manter independente do lado que a gente estiver trabalhando. Aí a diferença é que em vez de ser no Z, eu só coloquei no X e eu posso também, se eu quiser manter consistente, copiar o parâmetro aqui e dar um Paste Relative Reference. Aí a gente mantém esses dois intervalos aqui sempre com a mesma proporção. Aí eu coloquei um primeiro bevel aqui para a gente gerar os gaps. Aí eu tenho a distância desse gap entre as tábuas. E aqui no fillet, normalmente ele vem aqui em round, eu coloquei none. E assim a gente gerou esse espaço vazio. Aí coloquei um poly extrude para gerar uma espessura. E o output back aqui para a gente fechar o outro lado e finalizei só adicionando um bevel para dar um detalhamento aqui nessas tábuas. Agora a gente já pode utilizar o nosso controller aqui e adicionar mais algumas funções. Eu só vou criar um separador aqui. Deixa eu ver o que a gente vai precisar utilizar. Eu vou precisar de um float aqui para controlar a quantidade de, vou chamar de e já pegando aqui, esse daqui eu vou deixar os dois fechados. Vou pegar 0,1 aqui e 0,5. Como padrão, vou deixar 0,15, aplicar. E aqui no
nosso controle, eu já vou copiar parâmetro relative reference, e aí a gente já tem o nosso primeiro controlador aqui funcionando com o nosso ele ficou muito baixo aqui. Aí é importante a gente estar sempre testando aqui para ir ajustando esses valores. O próximo número aqui que eu vou trazer vai ser esse distance. Esse aqui o número é bem pequenininho, vou deixar aqui ponto 001. E vou usar o mesmo valor aqui como padrão. E a gente tem a distância aqui, eu posso até aumentar um pouquinho mais aqui. E eu vou trazer a espessura aqui, então aí eu vou colocar só esses valores aqui para a gente ter esses primeiros parâmetros aqui, e a gente já, eu alterar aqui, eu já vejo eles alterando. Eu também só esqueci de eu vou usar logo aqui e colocar aqui basicamente vim aqui copy parameter, paste relative reference, e a gente tem a opção de escolher o lado aqui. Com essa base a gente já construiu boa parte da nossa da nossa caixa. Eu só vou reaproveitar esse setup e construir o topo. O que vai diferenciar nesse daqui é que no sort eu só vou usar um revert sort. Aqui a gente já vai ter o nosso topo funcionando, atualizando a altura dele aqui, a gente vê que ele está funcionando, ele está puxando os mesmos valores aqui, e agora vamos criar as tábuas laterais. A construção vai ser bem parecida, só vai divergir na forma de seleção. Aqui eu vou usar um grupo create, vou desabilitar esse base group e eu vou ir by normals. Eu vou usar 1 aqui e 0 aqui, e eu vou deixar aqui em 0 e include normals match opposite direction. Aí eu vou chamar esse grupo de to the left, fazer um blast. A gente só está com as laterais agora. E para fazer a construção dos cortes, eu vou fazer um split aqui, separar eles. Vou usar de novo o grupo create. Eu vou fazer aqui e já explico. O que eu fiz aqui foi, eu fiz a mesma ideia aqui para deletar
a base e o topo da minha caixa. Eu selecionei aqui só o eixo X e com o split eu selecionei o grupo X, aí eu tenho ele selecionado aqui e o que sobrou é o eixo Z aqui, e a parte da construção vai ser a mesmíssima que eu construí aqui. Então eu só vou copiar. Eu precisei ajustar algumas coisas aqui, aí esse setup eu estou fazendo um pouco mais complexo do que eu tinha mostrado ali, do que eu tinha feito de teste. Aí eu só precisei me direcionar para saber qual eixo eu estava trabalhando para gerar as variações, mas a ideia é a mesma. A diferença é que aí basicamente eu estou trabalhando aqui só no eixo X, eu estou trabalhando só com esses dois valores aqui, o Y e o Z, nas duas situações aqui. E no eixo Z aqui, eu estou deixando o Z em 1 e só trabalhando com o X e o Y. Aqui para fazer as minhas variantes, elas vão seguir aqui a direção. Agora, para a gente criar, por exemplo, se a gente quer a nossa caixa tenha ou não topo, o que eu fiz foi criar um switch. Eu criei um nu e eu coloquei aqui off top e deixei esse off top como sendo o que vai sair no zero, e eu vou criar um toggle aqui, chamar ele de top, dar um apply, e com isso, se eu clicar aqui, eu defino que ele vai ter ou não topo, e aí a gente já tem uma caixa funcionando aqui. Aí o último detalhe que eu vou fazer nessa caixa é acrescentar os cantos dela. Então eu vou fazer um novo null. Se a gente quiser organizar uma forma diferente que esses fios andam aqui, a gente pode apertar Shift S, ele vai ter uma disposição diferente aqui da organização dos fios. Aí eu vou colocar aqui de corners. Esse aqui vai ser o mais simples, eu só vou usar um poly while. Eu vou nas divisões deixar aqui em 3, deixar esse daqui.
Eu vou remover esse daqui. E aqui a gente pode definir o raio dele aqui. Usar um outro número aqui. E a gente finaliza aqui a nossa caixa procedural. Eu posso adicionar aqui mais um float. Isso aqui eu posso colocar e a gente também tem um controle aqui se a gente quiser alterar. Vou mostrar um pouco aqui dessa base. Aí, se a gente quiser transformar isso aqui numa ferramenta, só vou colocar aqui no geral e chamar ele de Alt. Se eu quiser transformar isso aqui em ferramenta, seleciono tudo, Assets, New Digital Asset from Selection. Vou chamar ele aqui de Box. Eu vou colocar numa pasta de HDR que eu tenho aqui, vou chamar aqui de box.gen.hda, accept, create. E aí, o que a gente pode fazer aqui é simplesmente aproveitar que a gente tem o nosso controlador aqui e arrastar para cá todos eles. Eu tenho um separador aqui. Posso criar um outro separador para ficar aqui. Eu dou um apply. Eu vou botar um aqui. A gente tem a nossa ferramentinha aqui que a gente já pode editar. Aí as alterações você pode ir fazendo na medida que você achar que faz sentido aí para você. Eu mostrei aqui um pouquinho de uma criação possível aqui de uma caixa procedural. A gente trabalhou bastante aqui de transferência de parâmetros ali, a questão dos atributos, a gente transferiu atributos de elementos, sabendo quais elementos a gente vai estar editando aqui, criando variações. Então é isso para o vídeo de hoje, mostrar um pouco aqui um workflow possível de criar uma caixa procedural. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.